Nessa semana a gente vai estudar soluções que são um exemplo de um sistema com mais de um componente. A maioria dos materiais que a gente tem contato no dia a dia, né, não são substâncias puras, né, não são moléculas nem compostos, mas sim são misturas. E ao contrário das moléculas, como por exemplo a molécula de água, tem uma composição definida, que sempre tem um átomo de oxigênio para dois hidrogênios, uma mistura tem uma composição totalmente variável. Né? Por exemplo, a gente pode fazer uma mistura de água e açúcar de várias maneiras diferentes. A gente pode botar uma colher de açúcar, 2 colheres de açúcar, 3 colheres de açúcar. Então, por uma mistura, a composição é bem variável. E a mistura sempre vai ter as propriedades químicas e físicas relacionadas aos componentes que compõem a mistura. Então, a maneira mais fácil de classificar as misturas são em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Uma mistura heterogênea, a gente consegue identificar os diferentes componentes de uma mistura, né? Aqui é o exemplo mais clássico de todos, né? Uma mistura de 3 componentes. A gente tem aqui embaixo a areia, depois a água e o óleo, né? Então essa é uma mistura de 3 componentes, uma mistura heterogênea. A gente consegue distinguir os 3 componentes a olho nu. Aqui é outra mistura, o granito, que é uma mistura de vários sólidos diferentes, né? A gente tem o quartzo, o feldspato, o zircônio, por exemplo. Essa mistura a olho nu talvez não seja tão visível, mas a gente botar no microscópio óptico a gente consegue distinguir todos os componentes dessa mistura. E ao contrário da mistura heterogênea, uma mistura homogênea, a gente não consegue distinguir os componentes, né? Eles são bem misturados, tal que a composição é a mesma ao longo da mistura. E a mistura homogênea normalmente é chamada de solução. E a gente vai se focar nessa semana e na próxima, né, no estudo de misturas homogêneas, no estudo de soluções, né, que é o título dessa semana aí. Então, por exemplo, misturas de soluções, exemplos de misturas homogêneas, eu coloquei aqui 3 ótimos exemplos, né? A Coca-Cola, o café e a cachaça. São 3 exemplos de misturas homogêneas que a gente não consegue distinguir os componentes. Né? A gente sabe que a Coca-Cola tem um monte de coisa, o café também tem vários componentes, compõe o café, a cachaça, além do álcool, tem outras várias coisas interessantes também. Então, todos esses casos são misturas homogêneas, né? São materiais, né, que tem vários componentes, mas a gente não consegue distinguir todos os componentes que fazem parte da mistura. Então, como eu havia falado, né, misturas homogêneas são chamadas de soluções. A gente costuma classificar o composto em maior quantidade de uma mistura, a gente chama de solvente, e o composto de menor quantidade de uma mistura a gente chama de soluto. A gente pode ter um ou mais solutos, né? Por exemplo, uma mistura como a coca, a gente tem vários solutos diferentes. Né? O solvente, em geral, a gente usa água. Né? Então a gente fala que a gente tem uma solução aquosa quando o solvente é água. Mas não necessariamente, né? A gente pode ter soluções com solventes diferentes também, além da água. Bem, não vai ser o foco aqui, tá? Mas tem até um vídeo no material de apoio especificando melhor esse método de separação de misturas, né? Tanto misturas homogêneas como heterogêneas. Aqui eu coloquei algumas figuras representando alguns deles, provavelmente vocês já fizeram no laboratório ou vão fazer. Aqui tem a filtração simples, que serve para separar, por exemplo, a mistura de um sólido num líquido, né? Vocês já devem ter feito isso. Vocês vertem aqui a mistura num funil com papel filtro, né? O sólido fica retido no papel e o líquido passa pelo funil, né? E você recolhe aqui no filtrado. Bem, tem vários papéis filtro para fazer esse tipo de filtração, né? E dependendo do tipo de papel, ele pode reter sólidos com maior ou menor tamanho de partícula. Uma outra filtração, provavelmente vocês fizeram essa filtração a vácuo, procedimento é parecido, né? Só que o frasco aqui é ligado numa bomba de vácuo, o Kitasato, né? Esse nome curioso aqui. O Kitasato é ligado numa bomba de vácuo que facilita o processo de filtração. Que outros tipos de processo de separação de misturas, né? Esses processos de separação de misturas envolvem separar de acordo com propriedades físicas dos componentes da mistura. Né? Nesse caso aqui da destilação, você separa os componentes da mistura de acordo com o seu ponto de ebulição. Né? Uma destilação simples, por exemplo, pode ser utilizada para separar 2 componentes numa mistura, 2 componentes líquidos que diferem no ponto de fusão, de ebulição, desculpa. Quando você aquece a mistura, o componente que tem o menor ponto de ebulição evapora primeiro e você coleta aqui num frasco, por exemplo, o Erlenmeyer, enquanto o outro componente fica aqui no balão. Então é uma maneira de separar 2 líquidos com pontos de ebulição bem diferentes. Né? Um evapora mais fácil, que você coleta aqui, e o outro que evapora
menos fácil, né, que tem um ponto de ebulição maior, fica retido aqui no balão. A destilação fracionada é outra maneira de separar uma mistura líquido-líquido. Nesse caso aqui ela é utilizada quando os líquidos têm ponto de ebulição parecidos. A diferença da destilação simples para fracionada é que tem essa coluna de fracionamento aqui, não sei se vocês já viram, mas é tipo um condensador com umas esferinhas aqui. Essa é meio como se fosse rachurado aqui a coluna. A gente vai explicar melhor o funcionamento da destilação fracionada na semana que vem, tá? Outra maneira de separar misturas é por centrifugação ou sedimentação. Sedimentação, a gente separa a mistura esperando que as partículas na mistura sedimentem, né? À medida que o tempo passa, elas vão se sedimentar, vão, pela gravidade, né, vão acabar se concentrando no fundo aqui da mistura. Já a centrifugação, você força essa sedimentação, né, a partir de um centrifugador, né? Você rotaciona a mistura. Essa técnica aqui é bastante utilizada na área biológica, para separar, por exemplo, amostras de sangue, você separa o plasma, né, que é a parte líquida, das células sanguíneas, por exemplo. Até o vídeo no material de apoio dá esse exemplo, eu recomendo vocês darem uma olhada. O funcionamento é basicamente esse aqui, né, como também mostra no vídeo. Você tem as partículas dispersas aqui na mistura, e à medida que você rotaciona a amostra, essas partículas tendem a sedimentar no fundo do tubo de ensaio, por exemplo. E claro, além da centrifugação, tem ultracentrifugação, que à medida que quanto mais rápido você rotaciona a amostra, né, é mais fácil você separar essas partículas de tamanho menores, né? Então, se as partículas que estão dispersas na solução têm tamanho bem pequeno, você tem que aplicar uma força de rotação bem maior. E por último, tem essa outra técnica de separação aqui de misturas, que é a cromatografia e a cromatografia a gás. Na cromatografia você tem uma fase estacionária aqui numa coluna cromatográfica e a mistura é separada de acordo com a afinidade dos componentes da mistura com essa fase estacionária. Se um componente da mistura, como por exemplo aqui a cor azul, que está representada na cor azul aqui, interage bastante com a fase estacionária, ele demora para passar pela coluna. Se o componente da mistura interage pouco com a fase estacionária, por exemplo, o que está aqui na corzinha verde, ele passa rápido pela fase estacionária. Então essa é uma maneira de separar os componentes da mistura, né? Aqui no caso o verde interage pouco com a fase estacionária, passa rapidinho aqui pela coluna. O azul interage bastante com a fase estacionária, então passa devagar. E o vermelho tem uma interação intermediária, então fica aqui no meio do caminho. Então você separa aqui, por exemplo, esses três componentes aqui por essa técnica de cromatografia. A cromatografia a gás, que também está exemplificado no vídeo adicional, já é uma técnica mais sofisticada, é utilizada para ver se as pessoas, por exemplo, questão de doping e tal, entre outras coisas. Mas o funcionamento é parecido com essa aqui, tá? A diferença é que a fase estacionária é uma coluna. Daí, e claro, os componentes são gases, né? Então você injeta os componentes gasosos aqui, através desse injetor. Dependendo se os componentes interagem mais ou menos com a coluna, eles vão saindo mais ou menos rápido por aqui. Então, por exemplo, se um componente interage fortemente com a coluna, ele demora para sair aqui para o detector. Se ele se interage fracamente com a coluna, ele sai rapidinho aqui para o detector. E você tem uma resolução aí bem forte, bem alta aí na cromatografia a gás. Você consegue detectar amostras em quantidades bem pequenas. Esse primeiro vídeo era mais para introduzir esses conceitos de soluto, solvente, né? O que é uma solução, o que é uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea. Então, mais com curiosidade, que eu acho que se vocês não viram, vocês vão ver ao longo do curso esses métodos de separação, né? Sempre importante entender como eles funcionam, né? Claro, não precisa entender a fundo, mas pelo menos saber o básico, né? Para resolver alguns problemas práticos do laboratório.